Trágica e desumana realidade de quem não tem seguro-saúde no país mais rico do mundo. Uma mulher foi expulsa pela polícia de um hospital nos Estados Unidos e acabou morrendo pouco depois. Olá, companheiros e companheiras, estamos de volta aqui para a gente conversar um pouquinho sobre situações, cenas dessa nossa realidade. Ontem, no dia 3 de agosto, viralizou nas redes sociais imagens advindas dos Estados Unidos em que pacientes eram simplesmente retiradas de hospitais e colocadas nas calçadas das ruas. Pacientes que não podiam pagar a conta do seu plano de saúde, da sua assistência médica e, portanto, dar continuidade, claro, àquele serviço prestado pelo hospital. Você já deve saber, e você já escutou isso aqui no nosso canal, que a saúde nos Estados Unidos é caríssima. Pois bem, isso nos faz lembrar e traçar um paralelo imediato com a realidade brasileira. Lá, se você não puder pagar, você não é atendido. E agora, você não puder continuar pagando, você é simplesmente retirado do hospital, expulso do hospital. Ah, eu sei que a saúde é uma mercadoria, é um comércio, eu sei que as vidas são importantes e etc. E tem essas contradições. Mas o aspecto mais relevante é que nós estamos falando de uma nação, de um país que se diz, e o PIB comprova isso, a nação mais rica do mundo. Até mais ou menos 2028, 2029, quando a China ultrapassará o PIB dos Estados Unidos. Pois bem, essa nação riquíssima não tem condições de cuidar dos seus na área da saúde. E no Brasil, nós vivemos uma situação completamente diferente. O Brasil tem um único sistema público de saúde, gratuito, abrangente, nacional, para nações ou países acima de 100 milhões de habitantes. O SUS é uma grande conquista da Constituição Federal de 1988. É realmente o grande programa de assistência de saúde do mundo. Um grande exemplo em diversas áreas, como é o caso, por exemplo, de tratamento de câncer, de vacinas e uma série de outros. E agora nós vivemos um momento em que o SUS está sendo melhorado. Não a sua estrutura, que já é muito boa, mas melhorado no sentido de mais investimentos, inclusive com programas que passaram a funcionar muito melhor, como é o caso do novo programa Mais Médicos, que tem não apenas médicos, mas também conta agora com enfermeiros e odontologistas. Isso é importante, porque nós precisamos cuidar, em primeiro lugar, da saúde preventiva. Aqueles postos de saúde que ficam nos bairros e que dão os primeiros atendimentos e fazem os primeiros acompanhamentos. Isso é importantíssimo e pode funcionar muito bem à medida que nós tenhamos mais recursos e que esses recursos sejam melhor direcionados. Mas o SUS, ainda assim, parece que não é consenso dentro da sociedade brasileira. Desde falas diversas que deveria se privatizar o SUS, até a intenção do último ministro da Economia, do governo anterior, de tentar fortalecer aquelas parcerias público-privadas. Se você tem apresentado aqui, vindo aqui assistindo o nosso canal, apresentado aqui os seus comentários, você já deve ter percebido que nós temos sido muito críticos em relação a essa política neoliberal que tem sido adotada no Brasil, especialmente desde 1990, ora com maior ou menor intensidade, depende, mas nunca, claro, ela deixou de existir, nem mesmo nos governos do PT. Então, veja, essas parcerias público-privadas, elas fazem parte da cartilha neoliberal. Se você teve acesso aos cadernos do MARE, 1990, especialmente aqueles assinados pelo Brescia Pereira, você verá um tripé neoliberal, que é a privatização, a publicização e a flexibilização. A publicização é justamente você retirar recursos públicos e dá-los à iniciativa privada para que faça as tarefas que o público deveria estar realizando. É o caso das parcerias público-privadas.
Então, nós precisamos, de fato, de maior investimento, de maior valorização, inclusive profissional, e compreensão do próprio SUS. Olha, se não fosse o SUS durante a pandemia da Covid no Brasil, nós teríamos milhares e milhares de mortes. Nós tivemos muitas, certo? E, lamentavelmente, com certeza, por uma política, nós já criticamos isso também, sobretudo do antigo governo e do seu principal ministro da Saúde à época. Mas veja, foi o SUS que nos livrou de uma tragédia muito maior. Então, nós precisamos ter a compreensão de mais recursos, de mais profissionais e de mais valorização deste nosso sistema único de saúde. Veja lá como isso tem ocorrido em nações de capitalismo desenvolvido, como é o caso dos Estados Unidos, em que os pacientes são simplesmente enxotados dos hospitais porque não têm mais condições de arcar com as suas contas. Lá também eles têm um problema seríssimo e precisam discutir isso. E veja, não é de agora. O presidente Obama, quando eleito no seu primeiro mandato, já dizia sobre a necessidade de um programa nacional de saúde pública. Mas ele não teve forças para fazer isso. Bem, eu não vou entrar nas questões aqui do porquê, tá bom? Mas aqui nós temos e precisamos valorizar. Fique conosco aqui no Marco Zero. Não se esqueça de curtir esse vídeo, comentá-lo. Isso é importante porque dá a dimensão desse nosso conteúdo aqui. Mas também, se possível, faça parte do nosso clube de membros, tá bom? Um abraço e a gente volta mais tarde.